Olá, boa noite, tudo jóia, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, o amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações do Santo Espírito de Deus possa estar nos guardando, e eu desejo boa noite para todos vocês. Eu vou fazer aqui uma live muito especial e vou falar sobre um assunto que traz muita confusão para muitas pessoas. Eu sou pentecostal, falo em línguas, profetizo, Deus me usa em revelações, mas é um assunto que, graças a Deus, eu nunca preguei contra. Jesus aboliu o sábado? É um assunto bem polêmico. Mas a Bíblia está muito clara que Jesus não aboliu o sábado. Ele veio dar uma nova roupagem para o sábado, porque ele curava dia de sábado. E para os legalistas da época não podia curar. Ele explicou que o sábado foi feito por causa do homem, para nos ajudar. Algumas pessoas guardam outro dia. Na realidade, a salvação não está em guardar um dia, não está em guardar o sábado ou o domingo. Porém, nós precisamos entender que o sábado foi criado para o nosso bem. Sábado em hebraico significa descanso, dia de descanso. Todos nós precisamos ter um dia de descanso. E Deus criou o mandamento do sábado. Nós vemos aí bem claro, está na Bíblia. Deuteronômio 5, 12 ao 14. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado para o Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Está na palavra de Deus, está no Velho Testamento, mas porém também está no Novo Testamento. Jesus trabalhou no sábado. Jesus, na realidade, ele veio para fazer a obra de Deus. A missão dele era pregar a palavra de Deus, libertar os cativos. E ele não quebrou a lei de Deus, ele cumpriu toda a lei do Senhor. Mas ele foi acusado, na realidade, de quebrar o sábado, que era um mandamento de Deus. Mas Jesus explicou que ele não estava desobedecendo, ele não estava quebrando o sábado. Ele era o Senhor do sábado. Não é. E o sábado era o dia de Deus. Jesus é Deus, por isso ele tinha o direito de abençoar as pessoas no dia de sábado. Ele fazia a cura no dia de sábado. Mas dentro daquele legalismo, não podia, mas Jesus fazia. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Os fariseus e os mestres da lei, eles tinham uma ideia errada do sábado. Eles viam o sábado como uma regra que tinha de ser cumprida a todo custo, não como uma bênção de Deus. E Jesus mostrou um sábado diferente. É como na época de hoje, alguém falar que a salvação vem porque alguém guarda o sábado. Atualmente, eu estou indo à Igreja Adventista aos sábados, mas respeito o sábado como o dia do Senhor. Porém, salvação não vem por se reunir num dia de sábado. Salvação não vem porque você guarda sábado. Salvação não vem porque você pratica boas obras. A salvação, ela vem porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas o sábado, não posso negar que o sábado é um mandamento, e nós devemos descansar. Que a pessoa não deve ser escrava do trabalho, porém, buscar
obedecer a palavra do Senhor. E como é que nós vemos então toda essa situação? Hoje eu estou estudando sobre o livro de Daniel, e justamente nós vemos ali, falando sobre os reinos, depois eu irei falar em um outro momento, que alguém mudaria os tempos e as leis. E guardar o sábado é um dos 10 mandamentos, está em Êxodo 20 e versículo 8. Deveria ser um dia em que todos podiam descansar e renovar as suas forças. Foi o dia em que Deus descansou. Mas Deus cansa, ele terminou a sua obra, então ele abençoou aquele dia sétimo e disse: olha, vocês irão descansar nesse dia. E o sábado era um mandamento para os israelitas. No entanto, no Novo Testamento, não diz que nós precisamos guardar o sábado. Porém, Jesus trabalhou no sábado, curando pessoas, pregando o Evangelho. Mas, como é um mandamento, a palavra de Deus também não manda guardar domingo. Hoje eu estava pesquisando aqui, inclusive eu coloquei até no Face, sobre a mudança do dia de sábado para o domingo. Sábado em hebraico significa dia de descanso. E o descanso na Bíblia é realmente uma bênção de Deus. Agora, lembrando que guardar sábado não nos traz salvação. Mas eu preciso obedecer a palavra de Deus. E cada pessoa ela deve procurar obedecer à vontade de Deus. Mas, se você guarda um outro dia, respeite aqueles que guardam o sábado. E eu coloquei no Face, sábado ou domingo. Em um outro momento eu vou fazer uma live explicando justamente sobre isso aqui, mas uma das teorias mais usadas para justificar a mudança do sábado para o domingo é de que o sábado foi abolido na cruz. Na realidade, sábado não foi abolido na cruz. E, inclusive, as mulheres na sexta-feira, como era o dia de preparação, elas fizeram conforme o mandamento, ok? E foram levar essas especiarias depois. É muito interessante nós entendermos essas situações, nós entendermos o que diz a palavra do Senhor. Não podemos tapar a luz do sol com uma peneira. O antigo costume de Constantino de adoração ao sol o levou a impor uma mudança no dia de descanso semanal do cristianismo para o domingo, que era o dia de adoração ao sol. E no ano 321, Constantino impôs o domingo como dia de descanso semanal e nenhum trabalho deveria ser feito naquele momento. O descanso laboral do domingo cristão deriva do mandamento do sábado judaico, com o qual o domingo não tinha absolutamente nenhuma conexão. Mas aí foi Constantino que mudou. É só observar a história, é só ver a história, o que a história fala, o que a história nos diz. E a Igreja Católica mudou o sábado para o domingo? Sim, a Igreja Católica mudou o sábado para o domingo como o dia de descanso e culto. Essa mudança ocorreu gradualmente, sendo influenciada por fatores como a celebração da ressurreição de Jesus no domingo e a influência do Império Romano, que adotou o domingo como dia de descanso. E a mudança é de enfoque da lei mosaica para a lei cristã. Isso segundo uma visão geral criada pela IA, pela inteligência artificial. E uma das razões fortíssimas, mais usadas para justificar a mudança do sábado para o domingo, é de que o sábado foi abolido, mas, como eu já falei, mas na realidade sábado não foi abolido. A tese doutoral de Samuel Barshioshi, intitulada From Sabbath to Sunday, explica muito bem sobre isso e sobre a influência cultural paganizadora do Império Romano. O cristianismo dos primeiros séculos acabou absorvendo vários elementos
da origem cristã, dentre os quais aí se destaca na realidade o culto ao sol, de origem persa. E os mitraitas romanos veneravam o Sol Invictus cada domingo, e a celebração anualmente, e o seu renascimento, e o seu nascimento no dia 25 de dezembro. Então, tentando harmonizar aí alegoricamente o Sol Invictus com o Sol da Justiça do cristianismo, Malaquias 4:2, João 8:12, muitos cristãos começaram a adorar a Cristo no domingo como o dia do sol. Ok? É necessário fazermos essas pesquisas. Como eu já falei, eu sou pentecostal, creio no movimento pentecostal, que por sinal tem muitas coisas que não está correto, há muita heresia, há muita deturpação, mas eu tive uma experiência com o Senhor. Mas eu nunca vou negar que o dia do Senhor é o sábado. Eu, na realidade, quando eu me batizei, quando aceitei Jesus, foi pela Igreja Adventista. Por muitos anos, eu pertencia à Assembleia de Deus. Hoje eu não pertenço mais à Assembleia. Eu respeito bastante. Porém, graças a Deus, eu nunca preguei que Jesus transgrediu o sábado. O dia do Senhor é o sábado. Está na Bíblia. E eu falo com toda certeza, com toda segurança, não adianta nem vir discutir, porque está na palavra de Deus, eu não posso negar. Sábado é o dia de descanso do Senhor. Para aqueles que obedecem, né? Logo, depois eu irei fazer realmente uma live simplesmente explicando sobre essa mudança do sábado para o domingo que aconteceu com Constantino. Quando Constantino criou o domingo para o descanso. E está bem claro, é preciso estudar, é preciso ver na história, é preciso entender, ok? Aqui diz, mas o que parecia inicialmente apenas um sincretismo religioso começou a assumir um caráter institucional. E a 7 de março de 321 DC, que é depois de Cristo, o imperador Constantino, um devoto adorador de Mitra, decretou que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores artífices descansem no venerável dia do sol. Esse decreto foi seguido por várias medidas eclesiásticas para legalizar a observância do domingo como dia de guarda para os cristãos. E o próprio Catecismo Romano, segunda edição, Petrópolis, Rio de Janeiro, editora Vozes, 1962, na página 376, reconhece a atuação da Igreja Católica nesse processo ao declarar: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Está aí, gente. Contra fatos não há argumentos. E o que nós precisamos entender é que o dia do Senhor é o sábado. É claro que todos os dias é o dia do Senhor, todos os dias são santos. Não há nenhum dia amaldiçoado. Porém, o dia que Deus realmente ele preparou para o descanso foi o sábado, e isso não resta dúvida. Jesus não destruiu nenhum sábado, ele guardou. Fica a dica aí, ok? E nessa parte aqui eu defendo a Igreja Adventista, que é uma igreja muito boa, como alguns falam que é uma seita, mas não é uma seita. É um povo muito bem preparado. Beijos!